Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui. Que possamos aproveitar esse momento, Senhor, e que todo aprendizado que ganharmos hoje possamos aplicar no nosso dia a dia, nas experiências que chegarem até nós. Que nós possamos sair, Senhor, melhor do que nós chegamos. E que nossa vida seja feita sempre à tua vontade. Que assim seja. Boa noite a todos. Muito bom a gente estar reunido de novo, para a gente junto estar buscando maiores entendimentos. O tema de hoje, que é liberdade de expressão, é um tema que eu acho muito atual, mas que mesmo sendo atual, a gente precisa buscar a compreensão desse tema um pouco mais atrás, porque dentro de tudo que o Espiritismo já nos trouxe de esclarecimentos, a gente sabe que a gente está num processo evolutivo, que a nossa evolução, ela permanece existindo e ela já vem de muito. Então, quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente fala de um avanço numa comunicação que, há um tempo atrás, ela se fazia de uma forma muito precária. Se a gente for pensar bem antigamente, né, nos nossos antepassados, em que a linguagem verbal ainda nem existia. Então, a comunicação era feita através de gestos, ela foi se aperfeiçoando e alguns sons começaram a ser emitidos, e hoje a gente tem uma linguagem que nos faculta uma comunicação muito mais abrangente, né? Só que, como tudo, a gente precisa entender, porque essa liberdade de se expressar, ela se faz necessária também para que esse processo evolutivo permaneça ocorrendo, né? Porque nós deixamos de ser aqueles seres que mal conseguiam falar, hoje já nos comunicamos de diversas formas, e essa que nós estamos utilizando agora pelas mídias digitais e tudo mais, também é outro avanço, mas a gente precisa entender que o maior avanço do qual nós somos necessitados é o avanço moral, é um crescimento, um entendimento de uma proposta evolutiva, que não vai só nesse lado intelectual da nossa existência. Então, a gente pode, raciocinando, como prega o Espiritismo, que a gente sempre utilize do raciocínio para entendimento das coisas, entender que liberdade de se expressar todos nós temos. E essa forma de expressão, quando eu pedi a música, apesar de não ficar ela salva no, no vídeo, né? Foi pedida uma música em que o cantor conhecido, ele se expressa através da música. E há várias formas da gente se expressar. A arte, tem várias formas, mas eu acho que hoje o que nos cabe falar para que a gente consiga talvez aprofundar um pouquinho mais é a nossa fala. A nossa fala não só dita como escrita, né? Então, todos nós somos livres para se expressar como quiser. A gente sabe que a gente tem.
o nosso livre-arbítrio e que ele nos faculta fazermos escolhas e agirmos como bem entendermos. Mas sabemos também que todas as nossas ações, elas nos trazem consequências. E por isso precisamos nos responsabilizar por tudo aquilo que fazemos. Hoje, quando a gente pensa em liberdade de expressão, normalmente a gente pensa em estar se posicionando frente a determinadas coisas que estejam acontecendo, determinadas situações, determinados fatos, que de certa forma nos trazem um desconforto, uma certa falta de aceitação. E por muitas vezes nós achamos que devemos fazer uso dessa nossa liberdade de expressão porque somos nós que devemos trazer a justiça para aquilo que nós entendemos não está sendo o mais correto. Bem, esse conceito também é um conceito bem interessante da gente questionar e se aprofundar, porque quando a gente passa a pensar em justiça, a nossa justiça não é a justiça absoluta, a justiça do Pai, daquele que tudo sabe, de que tudo entende. A nossa justiça ela está limitada ainda pelos entendimentos, pelas experiências vividas, por tudo aquilo que nós fomos ao longo do tempo adquirindo de conhecimento e que nos traz uma forma de ver aquilo que a gente acredita ser certo e aquilo que a gente acredita ser errado. Bem, se a gente pensar que cada um de nós teve uma jornada diferenciada, e por ter essa jornada diferenciada, cada um de nós tem um entendimento também diferente do que vem a ser a vida e tudo que ela nos oferta. Seria simples para a gente entender que opiniões diversas existem e muitas vezes opiniões divergentes das nossas. Por quê? Porque a liberdade existe para que todo ser, todo indivíduo possa estar fazendo uso dela dentro daquilo que entende. Então, se ao longo do meu caminho eu tive a oportunidade de vivenciar inúmeras experiências, os meus entendimentos estão pautados nesses entendimentos que eu adquiri, assim como cada um daquele que nós temos como companheiros de jornada. Cada um vai, ao longo do tempo, criando esses seus próprios entendimentos, e esses entendimentos lhe facultam uma forma de agir e de enxergar a vida. Bem, se eu acreditar que só o meu ponto de vista, só o meu olhar é o correto, eu vou estar sempre julgando o outro, porque o outro não concorda com o meu pensar, não concorda com o meu modo de entender. E aí eu vou estar sempre julgando e já condenando aquele que discorda de mim. Quando a gente pensa em liberdade de expressão, é justamente nesse entendimento de que todos nós temos direito de fazermos e nos expressarmos de acordo com os entendimentos que temos. Só que precisamos também nos responsabilizar, porque a liberdade de expressão, ela é um direito constitucional, né? Mas que também sofre penalidades quando nós, no uso dessa nossa liberdade, temos assim um certo abuso, né? E aí acabamos infligindo certos limites, onde nós colocamos
outras pessoas em situações de dificuldade por uma opinião que é nossa e que nem sempre é verdadeira. Então, a liberdade de expressão, ela tem tudo a ver com o nosso livre-arbítrio. Mas, assim como o nosso livre-arbítrio, ele nos traz as consequências das nossas ações, a nossa liberdade de expressão igualmente. E aí precisamos entender que para que possamos viver em harmonia numa sociedade, numa comunidade, respeitar a opinião do outro é primordial. Não tem como uma boa convivência existir se eu não sei ouvir o que o outro traz. Quando eu acredito que tudo que eu tenho para dizer é mais importante, é o mais correto, e eu ignoro o direito do outro de se expressar. Quando a gente pensa nessa nossa forma ainda tão equivocada de ser, a gente pode lembrar que Jesus esteve presente aqui na Terra com uma tarefa de auxiliar na evolução da humanidade. E com seus exemplos, ele trouxe essa questão de nós aprendermos a amar o outro sem julgar. Porque ele disse que, da maneira como julgássemos o nosso irmão, da mesma forma seríamos julgados, com o mesmo peso, com a mesma medida. Então, que nós evitássemos o julgamento. E aí a gente pensa assim, poxa, como é que eu posso não julgar? Se eu estou vendo que o outro está fazendo uma coisa que é errada, que é contrária à lei, não à lei só dos homens, mas também à lei divina, dentro do entendimento que eu tenho, e aí quer dizer que eu tenho que me calar? Cadê a minha liberdade de expressão se eu não posso me colocar quando eu vejo que alguém está fazendo algo equivocado? Então eu deveria ficar quieto? A gente sabe que não é isso, né? O Espiritismo traz muitos esclarecimentos para nós e nós sabemos que nós precisamos sim nos posicionar. Só que tudo depende do como fazemos, né? Então, se eu entendo que, assim como eu tenho as minhas limitações em vários campos de entendimento e do conhecimento, o outro também tem. E se eu não consigo olhar para o outro, dando a ele a oportunidade de se expressar como ele deseja, significa dizer que eu também não tenho esse direito. E aí, como que eu poderia fazer para que eu não fosse movido pelo julgamento? Se a gente parar para pensar, Jesus, ele não só não julgava, como ele também não condenava, mas ele acolhia. Então, ele sabia que o comportamento de determinadas pessoas estavam em desacordo com a lei do Pai. Mas ele sabia que o entendimento dessa lei ainda não era tão conhecido. A verdade, a gente até conhece as leis divinas, mas a gente não as compreende, o que é bem diferente, né? Eu sei, mas eu não as compreendo, eu já vi, tá, Léo? Mas eu não as compreendo de forma a agir, muitas vezes, contrário a ela.
por desconhecimento, por falta de uma boa interpretação. Então, Jesus sabia disso. E o proceder dele para com todos era sempre o daquele que trazia uma, uma observação, ele trazia uma opinião a respeito, ele questionava sobre o proceder do outro, do porquê está sendo daquela forma, para que aquele se reconhecesse agindo de forma não tão apropriada e entendesse que competia a ele a mudança. Então, nós estamos no momento em que nós precisamos atuar de uma forma mais branda, de uma forma mais suave, de uma forma mais serena em relação a tudo aquilo que tem acontecido, tudo aquilo que nós presenciamos e que não nos cabe julgar, mas sim contribuir para que as coisas se modifiquem. Você quer perguntar, Léo? Sim, chegou algumas perguntas para a gente. Quer. A primeira pergunta é: de que maneira o livre-arbítrio está relacionado à liberdade de expressão? O que a gente entende por livre-arbítrio? Não é a liberdade que nós temos de agir e de fazer escolhas? A liberdade de expressão, ela cai na mesma situação. Eu vou me expressar da maneira como eu escolher. Mas tanto o livre-arbítrio como a liberdade de expressão me responsabilizam pelas ações que eu tomo, pelas escolhas que eu tenho. Então, elas estão, de certa forma, muito interligadas. Eu tenho livre-arbítrio porque me foi dado pelo Pai, porque o livre-arbítrio me faz ser um ser em condições de se manifestar de acordo com o seu pensar. Um pensar que ainda requer muitos ajustes, muita, muita evolução. Mas essa liberdade é necessária porque se nós não tivéssemos o nosso livre-arbítrio, nós estaríamos agindo igual máquinas, né? Que tem um proceder automático, sempre com o mesmo comportamento, com a mesma atitude. E não foi para isso que o Pai nos criou. Ele nos deu o livre-arbítrio justamente para que nós escolhêssemos os nossos caminhos, fizéssemos as nossas escolhas, agíssemos em acordo com esses entendimentos nossos, e a livre expressão, essa liberdade de se expressar, ela vai dizer de como nós estamos. Acho que respondi. Tem mais? Sim, sim, temos outra. Quando Hum. se fala de liberdade de expressão, estaríamos fazendo referência somente à fala, o verbo, ou também poderia ser uma liberdade de comportamento e atitudes? Então, sim, liberdade de expressão vai além da fala, né? Vai do comportamento e das atitudes. Mas eu acho que se a gente que utiliza muito mais a fala para se expressar, entender qual a importância e qual a melhor forma de se trabalhar essa liberdade através da fala, a gente traz isso para outras áreas também, né? Eu tenho várias formas de me expressar, porque vamos dizer assim, eu não sei, eu não tenho como, eu não falo, né? Eu vou me expressar de outras formas. Eu vou me expressar através de gestos, ou eu vou me expressar através de uma arte. De alguma forma, vou buscar me comunicar, que é isso que eu desejo quando eu quero me expressar. É me comunicar trazendo o meu modo de pensar.
a forma como eu entendo as coisas, para que esse meu modo de pensar seja conhecido, seja acolhido, não ressarcido, assim fala, sei lá, ressarcido. E aí eu possa, através da avaliação do outro, do entendimento e das percepções do outro, me posicionar. Se eu estou fazendo um bom uso dessa minha liberdade ou não. A liberdade de expressão, ela já foi assim valorizada há muito tempo, né? A gente conhece e tem referências de grandes filósofos, pensadores, e todos eles, a gente pode falar de Platão, Sócrates, sei lá, muitos outros, que tinham esse olhar para que essa liberdade de expressão fosse respeitada. Porque no entendimento já deles, se eu não tenho como expressar o meu entendimento das coisas, eu não tenho como evoluir. Eu vou estar observando os outros, eu vou estar buscando me educar, mas se eu não expresso, eu não sei o que realmente eu já sei. Então, a minha expressão, a minha liberdade de poder me expressar, é justamente para que eu reconheça aquilo que eu já sei e aquilo que eu ainda não sei. Quando eu me expresso, eu não deveria estar impondo a ninguém esse meu pensar, mas compartilhando um entendimento que eu construí ao longo de vários entendimentos que eu tive a oportunidade de trazer. Então, essa liberdade de expressão, ela pode estar em vários campos, em vários setores, em vários lugares, mas é importante que eu entenda que essa minha forma de eu utilizá-la traz para mim responsabilidades. E essa responsabilidade vai mostrar o quanto eu preciso começar a entender o direito que tem o outro também de se expressar. Porque se eu acreditar que eu posso fazer o que eu bem entender sem nenhuma consequência, eu trago um caos, mas ao mesmo tempo eu dificulto até para mim o entendimento de quem eu estou. Deixa eu ver se eu me faço um pouco mais clara. É, quando nós estamos buscando nos autoconhecer, nós precisamos ter uma percepção dos pensamentos que nos visitam. Eu estou lembrando aqui agora de um livro, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome. O livro é do Hermínio Miranda, e ele fala sobre a questão. Não sei. Não, estou confundindo. Não é do Hermínio, não. É do Rui. Rui Gibim, acho que é esse o nome. O livro dele tem como título Nossa Vida Mental. Então, a nossa mente, ela é poderosa, mas a nossa mente, ela funciona muito em função dos nossos pensamentos. Pensamento esses que vão fazer com que, no raciocínio que temos, comecemos a fazer escolhas e essas escolhas
através das ações que nos permitimos ter, vão trazer resultados, que podem ser resultados favoráveis a nós e a outros ou não. Então, entender essa mente é bem interessante que a gente busque fazer a partir do entendimento do que nós pensamos, do que nós já entendemos, do que para nós já é algo compreensível, que tem todo assim um porquê que foi trazido através de crenças, de antepassados, de pessoas que são relevantes nas nossas vidas. Tudo tem um porquê desses entendimentos e desses pensamentos que nos fazem enxergar a vida no seu certo e no seu errado. Vou parar aí, vou deixar o Léo falar agora, que depois eu quero introduzir uma outra coisa. Fala, Léo. Então tá bom. Antes de você introduzir, porque você falou aí uma palavra que está na pergunta, que é assim: penso, Hum, logo existo. Como essa expressão se relaciona com a liberdade de expressão? Mas antes de você responder, hum, Paulo, você falou que nem toda comunicação ela é só dita, né? Teve um professor aí que ele fez um estudo há algum tempo atrás e disse o seguinte, que 7% da comunicação ela é das palavras. Se eu não me engano, acho que 35 é do tom de voz, ou 58, e 58 é pela expressão, né? Então, se a gente se expressa só para dar números aí que você trouxe para a gente. Mas agora vou voltar à pergunta de novo, né? Penso, logo existo. Como essa expressão se relaciona com a liberdade de expressão? essa frase ela é tão conhecida, mas eu acho que muitas pessoas já conseguiram interpretá-la de diversas formas, né? Mas eu acho que quando eu falo penso, logo existo, é uma tomada de consciência de que eu sou um ser individual, eu sou um ser com vontade própria, e esse pensar pertence a esse ser que eu reconheço que eu sou. Porque é como se eu estivesse na observação desse ser. Penso, logo existo, é como se eu estivesse me distanciando de quem eu sou para me enxergar. Só que ao mesmo tempo que eu olho para mim com uma certa distância, eu não consigo estar desconectado de mim. Fez sentido isso? Balance a cabeça, não, sim, não, mais ou menos. Tá, deixa eu tentar explicar melhor. Se eu não tivesse como perceber o meu pensar separado, individualizado do todo, eu não me reconheceria como um indivíduo que sou. Então, quando eu reconheço que penso, significa que eu reconheço a minha existência. E os meus pensamentos vão dar assim uma certa clareza de como está sendo a condução dessa minha existência, de como eu estou me permitindo conduzir a minha vida. Porque são esses meus pensamentos que vão dizer se eu estou no caminho que eu escolhi ou se eu estou seguindo um caminho que talvez nem tenha sido o caminho que eu escolheria, mas que me foi indicado e que eu permaneço nele. Isso parece um pouco confuso, gente, mas na verdade, quando eu penso em liberdade de expressão, eu preciso entender que essa liberdade ela existe, ela é verdadeira. Eu tenho esse poder de decidir o que eu quero realizar, como eu quero conduzir a minha vida. Eu tenho esse poder, me foi dado. Só que essa condução que eu dou, ela fica meio cerceada
por todas as crenças, por tudo aquilo que ao longo do tempo eu fui me permitindo construir, que é como se fosse assim umas arestas que me direcionam para um caminho em que eu não posso sair dali. Mas eu tenho a liberdade. A liberdade, ela existe. Só que essa liberdade, ela me é facultada, mas também com algumas exigências. Por exemplo, existe um Código Penal. Então, eu posso, de repente, ter uma liberdade de me expressar, e nessa vontade de me expressar verdadeiramente, eu achar que eu posso sair nu pela rua, ok? Pera, mas se eu tenho liberdade de me expressar, por que que eu não posso sair nu? Porque existe toda uma legislação, existe toda uma questão que vai além do seu direito como indivíduo, porque existe uma sociedade, direitos que são compartilhados. Então, determinadas coisas a gente precisa enxergar com um pouquinho mais de abrangência. Eu tenho uma liberdade de expressão? Eu tenho, mas a minha liberdade, ela vai até onde começa a liberdade do outro. Eu não posso avançar achando que eu posso tudo e o outro nada, porque os direitos são para todos. Não é assim? Certo? Bem, perguntas não tem agora não, né, Léo? Tem mais algumas, eu acho que é bom. Você falou que você queria tocar num tema, então toca no tema, depois a gente volta à pergunta. Então, quando a gente se prepara para fazer uma palestra, algumas coisas caem de paraquedas, assim, na mão da gente. E aí, eu achei muito interessante e achei que seria muito válido falar a respeito de uma questão, aliás, não é uma questão, são 4 questões, que foram trazidas através de um. Eu não cheguei a ler o livro, tá, gente? Mas através de outras pesquisas que eu fiz, através de outros estudos, quero muito ler. Até tenho o livro desse autor, mas não esse específico, que trata dessa questão que é. Nossa, a gente quer falar. O livro que eu vou citar agora, ele tem como tema os 4 compromissos. Seria mais ou menos isso. Eu estou tentando lembrar agora, tá dando um pouquinho de falha aqui na memória. Eu não sei se vocês já ouviram falar, o autor é Dom Miguel Ruiz. Esse autor, ele é mexicano. E ele traz num livro dele uma forma de nos fazer pensar e nos fazer agir, nos facilitando alguns entendimentos que parece que não são tão importantes, mas que acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. Nesse livro, esse autor que eu falei que é. Nossa, até esqueci agora, mexicano. Existem essas quatro, esses 4 compromissos, vamos dizer assim, que a gente deveria estar olhando para que a gente pudesse trazer
um pouco mais de clareza para aquilo que talvez a gente não tenha ainda entendido que esteja ao nosso alcance fazer. Tipo assim, deixa eu ver se eu consigo. Agora eu inventei de falar, agora tem que achar onde é que está, né? O autor, ele traz, eu vou achar e aí eu vou falar com vocês de uma forma melhor, da seguinte forma. Vamos lá. São como se fossem 4 compromissos, né? Você pode falar, nossa, gente, eu acho que eu me perdi. Eu queria trazer para você do jeito que ele trouxe, e eu acho que eu vou ter que trazer da forma como eu entendi, porque senão vai ficar complicado. Esses 4 compromissos, eles têm a ver com a maneira como você se comporta frente a algumas. Isso, alguém até colocou aqui. Quem que colocou, Bruno? Foi 4 a Suzana. compromissos, o livro da. Suzana colocou. É o Ah, tá. Bruno também, é a Suzana. Os 4 compromissos, o livro da filosofia tolteca. É, não era esse que eu ia falar, não, mas eu estou achando que estão me direcionando para ele, então vamos lá. Esse livro, não era mesmo esse, não. Gente, como é que pode? Alguém programa uma coisa, porque esse que você está falando são os 4 compromissos, que é de um outro autor. O que eu queria falar com vocês é de um outro autor, que ele é mexicano, e Ó, faz parte de uma sabedoria que é tolteca. Vocês mas já é ouviram falar? Já? Bom, na verdade, o que eu queria trazer com relação a isso é que quando a gente. Eu preciso achar, porque senão eu vou acabar me perdendo de verdade, gente. Me deem só um Roseli, minutinho. Ah, Roseli está no chat aí. Os 4 compromissos estão eu citados aí sei. no chat. É, eu entendi. Eu sei que a ajuda veio. Eu é que estou precisando me localizar nas questões que eu escolhi falar, sabe? Mas não tem problema. Olha só, vamos lá. Se eu fosse falar agora a respeito dessa filosofia, que não é essa, que é uma outra, não é a tolteca, é um. Deixa eu ver se eu consigo lembrar agora como é que eu vou falar. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou, antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre essa questão, que eu acho que talvez fique mais fácil de entender depois, quando a gente pensa na questão de julgamento, sabe? Quando a gente. é, Vamos voltar na fala de Jesus. Jesus, ele não julgava. E ele dizia que, da forma como a gente julgasse, a gente seria julgado, certo? Então, o ideal não é que a gente julgue, mas é que a gente busque interagir com as pessoas para que a gente possa trocar opiniões. Tipo assim, se alguém tem uma opinião diferente da minha, ou se alguém se comporta diferente daquilo que eu acredito ser o correto, eu não tenho que julgar, mas eu posso opinar, eu posso buscar entender o modo como essa pessoa traz o entendimento que ele angariou, porque é assim que funciona. Cada um de nós age de acordo com aquilo que, de certa forma, já angariou de entendimentos. Então, se eu optar por estar, ao invés de julgando, estar trazendo para o outro o meu entendimento
a minha opinião daquilo que eu entendo. Eu sei que o pessoal está querendo me ajudar, mas eu acho que agora eu vou precisar tentar sair um pouquinho daí para voltar depois, gente. Eu agradeço muito, de verdade. Agradeço mesmo. Se eu tenho a intenção de promover um entendimento, o que que eu posso trazer para que esse entendimento se faça? É trazer as minhas ideias, não como ideias únicas e verdadeiras, mas ideias construídas a partir de um entendimento que é meu. E a partir desse entendimento que é meu, eu colocá-las de forma que o outro possa expressar a sua opinião, de entendimento, de aceitação ou não, ok? Bem, se eu busco, ao invés de julgar o outro, opinar, eu vou estar trazendo também a possibilidade de esclarecimento, com respeito, com empatia, com buscando uma compreensão. Então, se eu hoje quero entender essa minha liberdade de expressão, eu não posso achar que eu a tenho e o outro não. Então, quando o outro se expressa, para que tanto a minha opinião e a opinião do outro possam ter voz, possam ser ouvidas, eu preciso buscar uma maneira mais suavizada de forma que um diálogo se faça, onde um e outro consigam entender o ponto de vista de cada um. Quando eu parto para um julgamento, eu já não dou espaço, eu não dou liberdade para que o outro expresse aquilo que ele entende, a forma como ele compreende as coisas e como foi construído esse seu raciocínio que é dele. Então, hoje, o que falta muito, eu acho, para que a gente consiga trazer um pouco mais de amorosidade nos relacionamentos, um pouquinho mais de simplicidade, é nós estarmos buscando saber ouvir o que o outro traz. Então, quando eu tenho a intenção de me expressar e me fazer ser entendido, eu não posso trazer a minha opinião como se ela fosse a única, como se somente ela fosse a correta. Até porque nós ainda estamos num processo evolutivo, onde muitos conhecimentos nós ainda não obtivemos. Então, é muito insensato da nossa parte achar que a experiência que eu tenho é suficiente para que eu possa estar julgando, condenando e opinando até contrário às atitudes do outro, sem levar em conta aquilo que o outro está trazendo, que é uma construção dele. Então, se hoje eu tenho como intenção me fazer crescer, ser uma pessoa mais simples, no sentido não de simplismo, mas menos afetada com as coisas. Uma pessoa que tem um pouquinho mais de clareza ao lidar com as dificuldades. Uma pessoa que consegue ouvir muito mais do que falar. Todas essas questões que me chegam, eu posso trabalhá-las com muito mais assertividade se eu não estiver achando que só eu tenho a verdade comigo. O que a gente sabe que não é verdadeiro, né? E muitas vezes nós, ao enxergarmos o comportamento, a forma do outro lidar com as coisas, a gente enxerga
talvez num contexto muito momentâneo. A gente não sabe tudo que aquela pessoa já vivenciou, tudo aquilo que ela já experienciou e o porquê dela estar trazendo naquele momento daquela forma. Então, essa liberdade que eu busco ter de poder me expressar, essa liberdade que todos devem ter de poder ter voz, ela precisa desse crivo, de eu entender que todos nós estamos dentro de um processo evolutivo. Muitos já tiveram muitas experiências em determinados campos da vida e outros ainda estão angariando essas experiências. Mas, de qualquer forma, para uma boa convivência, o que seria importante para nós seria que a gente, antes de sair criticando, julgando, condenando a fala e o proceder do outro, a gente buscasse entender o que aquele está trazendo, o que aquilo que o outro está trazendo representa. Então, hoje, nós temos assim inúmeras formas de buscarmos o conhecimento. E a gente sabe que as mídias, elas são assim um instrumento fenomenal para que a gente angarie essas informações e que essas informações elas precisam também estarem sendo muito bem avaliadas por nós, porque muitas pessoas se baseiam nos seus próprios sentimentos, nos seus próprios entendimentos das coisas para fazerem determinadas afirmações. E nem tudo que a gente acredita ser certo, ou nem tudo que a gente acredita ser errado, verdadeiramente é. Porque nós ainda estamos, de certa forma, com uma limitação nesse nosso entendimento sobre as coisas. Porque dentro de uma liberdade de expressão, onde eu poderia estar trazendo tudo aquilo que eu fui angariando ao longo do tempo, nem tudo o que eu trago já foi por mim minuciosamente entendido, incorporado. Então, às vezes, eu ainda estou muito na superfície das coisas. Então, se nós hoje quisermos entender como melhor a gente pode se expressar, como melhor a gente pode trazer esses entendimentos que a gente vai construindo, importante se faz que a gente tenha não só a responsabilidade, mas também o autocuidado de saber ouvir antes mesmo de criticar ou de discordar de algo. O que eu hoje gostaria de realmente trazer é que todos nós estamos hoje passando por um momento em que nós somos assim bombardeados de informações. E essas informações, elas chegam de várias fontes, de diversas fontes. E essas fontes, elas nem sempre elas estão ali com o intuito de nos fazer crescer, de nos fazermos pessoas melhores, pessoas mais conscientes, pessoas com um entendimento melhor das coisas, né? Então, eu fico pensando se tudo aquilo que hoje a gente já tem de entendimento, se esses entendimentos já são o bastante para que a gente consiga perceber que se o mundo ainda não está caminhando ou se direcionando para aquilo que
a gente realmente gostaria, é porque nós ainda não estamos comprometidos com o que nos cabe fazer. A nossa comunicação, às vezes, ela nem sempre é clara o suficiente para que a gente possa contribuir verdadeiramente. O que eu venho pensando e o que eu acredito que nos compete fazer é a gente sempre buscar ter para conosco um, uma atenção não daquilo que nós ainda precisamos angariar, mas daquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já compreende, aquilo que nos parece claro já, aquilo que hoje traz para nós, de certa forma, um contentamento. Eu não sei nem se a palavra seria essa, porque quando a gente experiencia a nossa vida, tendo como direcionamento buscar um aprendizado, um crescimento, uma evolução. Em contrapartida, estar vivenciando em meio às pessoas que conosco estão, numa harmonia, numa troca de conhecimentos e de entendimentos, a gente consegue perceber que tudo aquilo que nós ainda não realizamos não é porque não temos ainda potencial, mas porque talvez a gente precise de um fortalecimento daquilo que realmente vale a pena. Eu tenho pensado muito na, na forma como a gente tem se permitido conduzir as nossas vidas, e quando a gente para pensar que nem tudo está do jeito que gostaríamos, nos cabe também entender que a cada um de nós cabe uma parcela dessa responsabilidade. Eu tenho pensado também que algumas coisas já poderiam estar muito mais simplificadas se nós também estivéssemos nos abrindo para alguns entendimentos que já foram trazidos há tanto tempo, né? Por grandes filósofos, pelo nosso Mestre Jesus, e que parece que nós ainda hoje relutamos em seguir. Hoje, esse tema fez com que eu pesquisasse muita coisa. E eu vou falar com muita sinceridade para vocês. Tudo que eu pesquisei, tudo que eu achei que era relevante falar, de certa forma parece que não está aqui comigo agora. É como se aquilo que eu me detive a buscar fosse algo que não fosse importante, mas que não fosse primordial. Tipo assim, se eu tenho um tema para estudar, eu vou e pesquiso e trago algumas informações que têm a ver com o tema. Mas parece que quando você quer falar apenas sobre determinada coisa, você percebe que aquilo não é o suficiente. E aí você, não sei como é que são os outros palestrantes, tá, gente? Estou falando de mim. A gente vai buscando mais e mais informações.
Por estudo dessa palestra, por exemplo, eu fui buscando muitas informações que eu achei que se casavam, que elas estavam ali se complementando, que elas iriam trazer um raciocínio muito, é, não só equilibrado, mas dentro de uma formatação bem inteligível. Só que agora eu estou aqui falando com vocês e vocês têm ideia de quantas folhas aqui tem à minha frente. De uma forma que, se eu fosse procurar agora qual é o assunto que eu quero falar, eu não saberia por onde começar. Isso me faz acreditar que isso tudo foi importante, mas que isso daqui não é o primordial. Que o que faz diferença é que, quando a gente tem um propósito de raciocinar sobre alguma coisa, a gente pode sim buscar várias fontes, mas a gente primeiro precisa, sabe assim, quando a gente coloca sedimentar as ideias? A impressão que eu tenho é que eu estou com tantas ideias, tantas coisas passando ao mesmo tempo na minha cabeça, que eu não estou conseguindo conectar qual aqui faria mais sentido nesse momento. Tô, tô de certa forma falando com vocês como se eu estivesse perdida nessa palestra, mas ao mesmo tempo é como se eu tivesse encontrado agora aquilo que eu, durante o estudo que eu fiz, eu não consegui encontrar, que era buscar trazer para esse tema que tem a ver com, eu já nem sei mais o tema, para vocês terem ideia, né? Para esse tema que a gente está conversando agora, a gente conseguisse resgatar questões que parecem assim até banais, coisas que no dia a dia a gente não se preocupa em pensar. Então, eu estou aqui olhando para as folhas que eu tenho à minha frente, de todo o estudo que eu me permiti fazer, sem saber se tudo isso aqui realmente faz sentido. Porque se eu tenho a proposta de fazer mudanças, eu primeiro preciso enxergar onde é que eu estou. Porque para eu sair de um lugar e ir para outro, eu primeiro preciso entender aonde é que eu estou. Eu poderia dizer, nesse momento eu estou aqui perdida. Ok, mas eu não estou sozinha. Eu estou com todos vocês. E vocês comigo vão entender, eu espero, que as coisas que hoje nos ocupam nem sempre são as coisas que realmente deveriam estar nos ocupando. Eu poderia estar, por exemplo, buscando falar sobre como, por exemplo, Chico, e tantas referências, eu ia falar de outros, mas eu vou ficar no Chico. Chico, enquanto referência que foi, que trouxe tantas informações através de tantos livros que ele nos possibilitou ler, eu tenho certeza que nenhum de nós conseguiu ainda ler a obra toda de Chico, mas nesse momento, o que eu gostaria é de estar me aproximando, e olha, gente, com muita humildade, está me aproximando dessa humildade que foi Chico e tudo aquilo que ele trouxe de interessante, e compartilhar com vocês aquilo que realmente vale a pena. Eu não sei dizer se vocês estão conseguindo me entender, porque eu tenho aqui algumas
frases que eu fiz questão de copiar, que são do Chico, mas que também são de Emmanuel, que mostram que, às vezes, a gente se perde porque a gente quer ir e sair do lugar que a gente está sem entender direito que lugar é esse, sabe? Sabe quando você tem vontade de ir para um lugar, mas você, para chegar nesse lugar, você teria que, por exemplo, usando o GPS, você ter que informar onde você está. Sabe como? Você está num lugar e quer ir em outro, mas para o GPS te ajudar, você precisa informar onde você está para que ele possa traçar uma rota, para que você saia de onde você está e chegue aonde você quer ir. Nesse momento, eu estou nesse lugar. Eu sei que eu estou na companhia de amigos que estão me ouvindo com todo o amor e carinho, que estão entendendo que eu estou expressando a dificuldade que eu estou tendo em esclarecer o que está acontecendo nesse momento, mas que ao mesmo tempo está junto comigo. Então, esse lugar que eu estou agora é desconfortável, mas ao mesmo tempo é um lugar que eu gosto de estar, porque eu estou entre amigos. E eu acredito que cada um de vocês já deva ter se sentido confuso, perdido, até um pouco atrapalhado. Eu diria que é tudo isso misturado e um pouco mais, tá? Só que a gente está junto e a gente não está à toa. A gente está porque a gente quer crescer. A gente está porque a gente quer se fortalecer naquilo que a gente já acredita ser importante. Então, a minha proposta para agora é eu trazer para a gente aqui algumas das frases que eu havia selecionado, que são do Chico, que são de Emmanuel, e que mostram como que é importante para a gente ter uma direção através da palavra, através da nossa postura, através daquilo que a gente se determina a fazer. Eu vou ler uma frase e vamos ver se a partir daí a gente consegue trazer um pouco mais de clareza nisso que eu estou propondo para vocês. Léo, se você tiver perguntas, eu vou tentar responder, mas você percebeu que a coisa aqui ficou um pouco diferente. Então, se tiver, a gente responde, tá bom? Já Bom, não vamos temos lá. perguntas até hoje. Não tem. Então tá bom. Ó, eu vou ler uma frase que é do Chico. A palavra é um veículo de poder. E quem sabe utilizá-lo pode operar maravilhas, construindo o bem ou destruindo o mal. Eu vou ler mais uma e depois a gente vai conversar. Também é uma outra frase de Chico. Nossas palavras têm o poder de edificar ou destruir. Devemos escolher com sabedoria o que dizemos, pois nossos pensamentos e palavras constroem nossa realidade. Gente, quando eu parei para estudar para esse tema, muitas coisas eu pesquisei, sabe? Eu acho até que a gente nem deve fazer isso, não, sabe? Se vocês forem fazer uma palestra, vocês escolham pouca coisa para ler, para não ficar muita confusão na cabeça. Mas o que eu estou entendendo dessa situação que eu me coloquei, eu acho que é justamente isso. É eu não ter fechado o meu raciocínio naquilo que eu queria trazer de mais importante. E aí, quando o Chico fala desse poder que tem a palavra, quando ele fala que
os nossos pensamentos e palavras constroem a nossa realidade, eu fico imaginando se todos nós temos consciência disso. Se nós já dedicamos algum tempo para perceber qual a contribuição que nós estamos dando através das nossas palavras, qual o entendimento ou o significado que nós conseguimos dar aos pensamentos que hoje nos visitam. E esses pensamentos que nos visitam, são eles pensamentos construtivos? São esses pensamentos que nos elevam? Porque a gente sabe que as palavras, elas têm um poder incrível, né? Elas tanto podem nos levantar como podem nos derrubar. Elas tanto nos ferem quanto nos curam. E aí é que entra a sabedoria. Eu estou conversando com vocês aqui de uma forma muito, mas eu diria assim, muito diferente de todas as outras vezes que eu já fiz palestra. E vocês que me conhecem sabem que não é a primeira. Mas eu estou achando que essa vai ser uma palestra que vai servir como marco para mim, onde eu tive uma preocupação de trazer ou de fazer um estudo, mas que nesse momento nada do que eu estudei está presente comigo. Ou melhor, nada do que eu estudei está sendo hoje, ou agora, nesse momento, sendo priorizado. É como se, de repente, eu tivesse ignorando isso tudo e tivesse com vontade apenas de conversar sobre o tema. E aí, esse tema, eu acho ele, assim, muito significativo. Mas mais significativa ainda é a postura que a gente escolhe ter, escolhe adotar para se modificar, para, de certa forma, a gente fazer a diferença. Gente, eu nem vou me desculpar, porque talvez eu esteja fazendo um nó na cabeça de vocês. Pode ser que vocês estejam achando que aonde ela vai chegar e ela também não sabe, mas de tudo que eu falei e que foi pouco, dentre tudo aquilo que eu havia escolhido trazer, o que eu acho que é importante é a gente saber que a gente nunca está sozinho, que a gente tem sempre como contar com outras pessoas que em determinadas oportunidades elas estão muito mais capacitadas que nós e que nos cabe olhar para elas sem julgamento, sem crítica e absorver dela aquilo que ela está podendo nos dar naquele momento. Eu estou hoje experienciando uma situação que eu ainda não tinha vivido, de estar conversando com vocês e de repente nem estar sabendo direito aonde essa conversa vai dar. Mas, ao mesmo tempo, está sendo muito positivo para mim, porque eu sempre fico muito presa ao tema, àquilo que foi programado estudar, e nesse momento eu estou vendo que isso é importante, lógico que é. Se a gente está fazendo um estudo, é importante que tenha um tema, é importante que tenha uma direção, mas eu hoje entendo que mais importante ainda é a gente se reconhecer no estado em que a gente se encontra, sabe? Quantos de nós busca fazer uma mudança porque acredita que ela seja muito importante, mas de verdade a gente não tem ideia nem de como nós estamos. E aí eu quero falar, por exemplo, sobre o tema de hoje, que eu já até esqueci, e
eu não consigo. Por quê? Porque eu estou me limitando. E o que a gente menos tem que fazer é se limitar. É a gente olhar para a gente e achar que é só isso. Não, não é só isso. As oportunidades nos chegam quando nós estamos prontas. E hoje eu vou dizer para vocês, eu estou tendo o maior desafio da minha vida. Eu não sei sobre o que eu estou falando, eu não sei qual é o tema, mas ao mesmo tempo eu estou me sentindo em paz. Sabe por quê? Porque parece que eu precisava mostrar esse outro lado meu que eu talvez não quisesse ver. E aí eu estou compartilhando com vocês essa dificuldade que às vezes a gente tem de se aceitar nas nossas limitações. Eu queria muito que a gente tivesse uma outra oportunidade de tratar do tema que foi proposto e que eu, de um modo assim, meio incompreendido por mim, fugiu, mas ao mesmo tempo eu sou muito grata porque isso que está acontecendo me desarmou. E é muito bom quando a gente se vê vulnerável, sabe? Porque aí a gente se coloca numa situação em que a gente precisa de ajuda. E muitas vezes a gente se nega a receber ajuda. Eu não sei, estou falando por mim, mas eu acho que vocês já devem ter se sentido dessa forma. O tema da palestra some, você não sabe mais o que você está falando, você olha para aquilo que está aqui e isso aqui parece que é um outro assunto. Então, se esse tema não tivesse sido tratado como deveria, eu tenho certeza que ele vai voltar. Por um outro palestrante, por mim, por alguém. Mas, de verdade, o que está me deixando aliviada é saber que vocês estão aí com essas carinhas me olhando, para gente, que confusão é essa? Mas, ao mesmo tempo, vocês estão me olhando com carinho, sabe? Me olhando com respeito, me olhando como quem assim até entende. E eu acredito que vocês estejam até entendendo muito mais do que eu o que está acontecendo. Não vou nem me desculpar, porque eu acho que o aprendizado que eu estou tirando disso para mim está sendo tão válido, de eu não conseguir enxergar. E olha, eu vou estar falando isso para vocês da maneira mais sincera possível. Eu não consigo ler o que está aqui. As folhas que estão aqui à minha frente, eu não consigo ler, porque a gente nunca está sozinho. A gente sempre está bem acompanhado. E eu acredito que quando o propósito nosso é bom, a gente sempre está bom acompanhado. E eu hoje quero agradecer a esses acompanhantes que aqui estiveram comigo, que me ajudaram a fazer essa confusão toda, que deram um nó na minha cabeça, que não me deixaram trazer as coisas como eu achei que tinham que ser, mas que ao mesmo tempo me trouxeram um aprendizado muito rico, que é de entender que é quando a gente está perdido que a gente reconhece que a gente não está só. E cada um de vocês, eu olhando cada um de vocês, o rostinho de cada um de vocês aqui, me trouxe uma calma que eu desacreditava ter. Porque era para eu estar assim, aflita, desesperada. Para gente, aonde que vai dar isso tudo? Porque eu estou falando sem saber. Já fugi do tema há muito tempo, acho que eu não sei nem o que eu estou falando mais. Mas ao mesmo tempo, eu tenho tanto para agradecer. Porque uma oportunidade como essa, talvez eu nunca mais venha a ter. E eu espero que nas próximas vezes que eu aqui esteja para falar sobre um tema, eu não só saiba sobre o que eu estou falando, eu não só compartilhe com vocês tudo o que eu estudei, mas ao mesmo tempo eu também traga a alegria de estar entre amigos.
é assim, até difícil de explicar. Gente, se vocês soubessem, eu estou quase chorando, porque eu estou emocionada. O que eu estou sentindo é algo que eu nunca pensei que fosse acontecer num canal como esse. Mas eu, de verdade, estou muito grata. Porque, muito embora eu não tenha trazido esclarecimento nenhum para vocês, parece que tudo está fazendo sentido para mim agora, sabe? E se alguém me disser qual é o tema da palestra hoje, para que eu possa pelo menos encerrar, eu agradeço. Porque nem isso eu sei mais. Pode Bem, falar, senhor no moderador. papel de moderador, o tema da nossa palestra é liberdade de expressão. Foi o que você fez. Você se libertou para se, Olha né, só, para se eu me expressar. expressei de uma forma que eu nem tinha ideia que fosse possível, sabe? Mas é lógico que tinha muitas coisas mais relevantes para serem ditas. Mas talvez isso que tenha acontecido comigo possa até ser algo que venha trazer um estímulo para todos aqueles ainda que não se colocaram como palestrantes, se coloquem e percebam que nas dificuldades é que a gente tira o maior aprendizado. E eu tô, por incrível que pareça, realizada com uma palestra que eu vou encerrar e que eu não sei nem qual é o tema mais. Olha que absurdo. Então, gente, eu tenho mais é que agradecer, porque vocês ficaram aí me ouvindo. Eu acho que essa palestra nem vai para o ar, né, Adriana? Porque não tem nem pé nem cabeça. Mas eu estou entre amigos. E olha, meu coração está repleto de alegria, porque vocês ficaram aí me ouvindo, entendendo, acho que a situação até melhor do que eu. E isso quer dizer que a gente sempre pode contar com as pessoas que estão por perto. E não vou me desculpar, porque foi a melhor coisa que podia acontecer comigo, sabe? Eu me perder de algo que eu achei que tinha que ser do meu jeito. E não era para ser. Não era para ser do meu jeito. Talvez esse tema volte ainda a ser trabalhado, né? Mas hoje eu só tenho a agradecer a vocês que ficaram aí me ouvindo. Espero que alguma coisa tenha feito sentido. Espero que alguma coisa do que eu disse vocês possam levar para que vocês também tirem as suas próprias conclusões, possam refletir. E de todo o coração, eu só tenho a agradecer a vocês. E eu vou encerrar por aqui, porque eu acho que não vão ter perguntas, não é? Não é isso? Sem perguntas, não é? Que bom. Gente, eu vou pedir para que vocês me acompanhem numa oração. Que vocês se permitam fechar os olhos. Que vocês se permitam estarem presentes com vocês agora. Porque é isso que eu quero fazer. Eu quero estar comigo, trazendo para mim o meu consolo, trazendo para mim as desculpas que não cabem, mas a alegria de ter podido experienciar algo tão diferente daquilo que eu havia me proposto fazer. Que o nosso bom Pai, esse Pai que é todo amor, todo bondade, que todos os nossos amigos espirituais que sempre conosco estão, nosso Mestre Jesus, que sempre nos trouxe os seus esclarecimentos das formas mais simplificadas possíveis, mesmo a gente ainda não tendo absorvido a complexidade delas. Eu quero nesse momento agradecer a todos que me oportunizaram esse momento diferenciado, onde eu pude expressar os meus medos, meus receios, minhas dúvidas,
mas também reafirmar toda certeza, toda a convicção que eu tenho que estamos no caminho, pelo menos eu assim reconheço, que muitos outros aprendizados nos chegam e que essa experiência de hoje me sirva não só como aprendizado, mas como uma motivação maior, para que eu não desista de estar sempre buscando, mais próximo, mais fortalecida desse nosso Pai de amor e de bondade. E assim eu agradeço a paciência, a tolerância de cada um daqueles que aqui estiveram, materialmente falando e espiritualmente também. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que assim seja.